Olá, esse é o quarto episódio da história da melancolia que nós estamos tentando desenvolver. Nos três primeiros nós falamos que as doenças têm história, falamos da Bíblia e falamos do período mitológico. Hoje nós vamos entrar naquilo que consideramos simbolicamente o início da medicina científica. Nós vamos falar de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. A vida de Hipócrates se passa entre o século V e o século IV a.C. Hipócrates nasceu na ilha grega de Kos e seus trabalhos, mais de 70 livros e dos seus discípulos, chamado Corpo Hipocrático, ilumina toda uma nova geração de pensadores e começa a dar o colorido mais científico para a medicina. Hipócrates viveu num dos períodos mais luminosos da humanidade. Ele viveu no chamado século de Péricles, onde ele podia estar convivendo com Sócrates, com Péricles, com Fídias, Aristóteles ou Platão logo. Hipócrates tem grandes contribuições. Hipócrates, eu vou me permitir ler aqui esse trecho de um livro que está em grego, mostrando que Hipócrates é o primeiro a dizer que quando a gente tem um mal, quando um homem padece de um mal, você não deve fazer a pergunta qual é o Deus. Você deve fazer a pergunta qual é o órgão. Hipócrates é o primeiro que coloca um limite bem claro entre questões éticas e questões médicas, culpa, punição dos deuses e doença. Hipócrates se refere, por exemplo, à epilepsia e outras doenças que eram consideradas sagradas. Eu vou ler textualmente, ele diz: com respeito às doenças sagradas, parece a mim que é uma falta de sabedoria sacralizá-las. Doenças todas têm causas naturais. Chamá-las de sagradas é uma grande ignorância. Bom, 25 séculos depois, infelizmente muita gente busca alívio para suas doenças clínicas ou psiquiátricas em vendilhões do templo, em curas milagrosas que são vendidas ainda hoje. Hipócrates é importante porque começa a discutir, ele e a sua escola, estamos falando de 70 livros, prognóstico, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares. Ele já começa a dividir as doenças em aguda, crônica, endêmica ou epidêmica, como estamos vivendo, dividir em essa é uma exacerbação, essa é uma crise, essa é uma resolução, essa é uma recaída. E havia muito pouco recurso médico. Hipócrates prescrevia mais mudanças no estilo de vida. Bom, o que tem a ver isto com a nossa história da melancolia? Nós estamos num momento onde parece que o número 4 é um número bastante interessante, quase cabalístico nesse momento grego. Os filósofos pré-socráticos dividiam ou se degladiavam ou discutiam a origem do universo em 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Anaximandro, Anaxímenes, Tales. Assim como 4 eram as estações do ano. 4 eram os sentidos: audição, olfato, visão, paladar. O tato não era considerado um sentido. Começa a primeira tentativa de oferecer uma explicação materialista química para o homem. Hipócrates divide as questões vitais relacionadas com 4 fluidos: o sangue, a bile amarela, a bile negra e o fleugma, ou a linfa. E ele diz que cada um dessas 4 substâncias, colore um pouco a personalidade de cada um de nós, e algumas das coisas que eu vou contar aqui me parece que são muito atuais, usamos atualmente. O indivíduo preenchido pelo fluido sangue é um indivíduo sanguíneo, é um indivíduo otimista, falante, dinâmico. O indivíduo colérico, vocês vão lembrar quando a gente tem uma inflamação de vesícula, um problema de vesícula, a gente fala colecistite. Isso se refere à bile amarela. O indivíduo colérico é um indivíduo explosivo, ambicioso. Fleugmático. O indivíduo fleugmático é um indivíduo que está preenchido por linfa, por fleugma.
Esse indivíduo é um indivíduo, a gente fala flegmático hoje. É um indivíduo que controla emoções, é um indivíduo mais frio diante de questões. E o indivíduo de personalidade melancólica, havia essa possibilidade também, que é tomado por terra e pela bile negra. Então, a personalidade poderia ser melancólica, isso é uma das coisas que Aristóteles discutia relacionado com a arte, nós podemos falar isso depois, mas um extravasamento, uma invasão de bile negra, melancolis em grego, no cérebro, levaria a um estado chamado de melancolia. E Hipócrates descreve muito bem a melancolia da seguinte maneira, aliás, uma descrição muito atualizada. Aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade, inquietação. Se o medo ou a tristeza duram muito tempo, tal estado é próximo da melancolia. Eu vou terminar com uma frase hipocrática, que é uma frase clássica, dos diferentes livros que Hipócrates escreve, desde o Juramento até da natureza do homem, e acho que essa é uma das frases mais bonitas e é uma das frases sempre perenes dentro do corpo hipocrático. A vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é passageira, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil.